salvação, no poder do seu sangue. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Sim, ele vive. Bom dia, que a paz esteja com cada um de vocês. Bom dia em mais um domingo hoje, dia 21/3, onde podemos ter uma manhã abençoada na presença do nosso Deus para glorificar este nome que é grandioso e bondoso sobre cada um de nós. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e falando ao seu coração. Que Deus, nesta manhã, nos conduza através dos momentos de adoração, através do momento da sua palavra, e que possamos entender que Deus nos dá a oportunidade de iniciarmos mais uma semana na sua presença para glorificar o seu santo nome. Que a sua casa, nesta manhã, seja abençoada, que a sua vida seja, nesta manhã, abençoada pela bênção do Senhor. Que Ele nos conduza neste momento tão precioso e tão bondoso de estarmos buscando a sua presença. Sabemos que muitos têm passado por momentos difíceis
E por isso estamos juntos para orarmos e para buscarmos este Deus tão maravilhoso e tão grandioso, que é o nosso Deus amado. Para tanto, eu convido para darmos início que você abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 57. Abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 57, versículos 1 e 2. Salmo 57, versículos 1 e 2. Sejam bem-vindos a todos que já estão chegando aí neste momento. Lembrando, compartilhe aí, né, esta live aí para que mais pessoas estejam conosco, glorificando a Deus, exaltando esse Deus tão maravilhoso. Já estou vendo que já tem algumas pessoas chegando aí para juntos podermos louvar a Deus, tá ok? Então, para darmos início aí, Salmo de número 57, versículos 1 e 2, para darmos início, tá bom? A mais uma live da Primeira Igreja Batista de Josenópolis. Se você ainda não é inscrito em nossas redes sociais, te convido a estar se inscrevendo. Nós temos aí abaixo aí, né, as nossas redes sociais, então se inscreva aí no nossa página do Facebook e também do YouTube, para que assim você acompanhe tudo aquilo que estamos fazendo. Então vamos lá, Salmo 57, versículos 1 a 2. Sê misericórdia para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em ti. Sim, na sombra de tuas asas farei o meu refúgio, até que essas calamidades tenham passado. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim. Que possamos crer nesse Deus que realiza todas as coisas, que possamos crer nesse que é o nosso refúgio, nesse que nos guarda todos os dias, todas as manhãs, aqueles que estão na sua presença, aqueles que o buscam diariamente. Que seja assim para mim e para você. Tenha fé, creia, acredite nesse Deus tão poderoso. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe em mais uma EBD, em mais uma live, que Ele nos conduza e fale aos nossos corações. Santo Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Peço, Senhor, que tu venhas, ó Pai, a abrir as comportas dos céus e derramar as tuas misericórdias sobre nós. Sara a tua terra, sara o teu povo, ó grandioso Deus, cure os enfermos, ó Pai. Esteja, Senhor, vindo de encontro a cada um, Pai, que estão naqueles hospitais acamados, ó Senhor. Peço, Pai eterno, para aqueles que estão também abatidos, ó Senhor amado. Senhor, aos necessitados que neste momento que estão com suas mesas vazias, sustente, Pai, a essas vidas também. Grandioso Deus, aqueles que estão se sentindo oprimidos, ó Pai, que o Senhor traga libertação. Senhor bendito e Pai, peço pelos nossos queridos, ó Pai, conhecidos que estão neste momento passando por momentos difíceis, ó Pai. Abençoe a recuperação do pastor Maurício, do pastor Antônio Límpio, o grandioso Deus, abençoando a vida do pastor Andrade, da Miriam, ó Senhor, traga sobre essas pessoas a tua cura, traga sobre essas pessoas o teu consolo, o teu conforto. Abençoe a vida do pastor Alisson, que teve uma perda nesta manhã. Ó, grandioso Deus, tão difícil, Senhor, console ele, toda a sua família, pela perda que eles tiveram, Pai. Ó, grandioso Deus, e a todos que têm passado por esses momentos complicados, que eles venham entender que o Senhor é o refúgio para as suas vidas. O Senhor é aquele que trata os nossos corações, que possamos confiar na sua resposta, que possamos esperar no Senhor e pelo Senhor. Grandioso Deus e Pai, eu te agradeço e eu te louvo, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em mais uma manhã, que Deus nos conduza cada vez mais na tua presença, que Deus possa falar ao seu coração e assim de todo o nosso coração possamos nos entregar a este Deus de amor, este Deus de bondade. Amém? Louvemos ao nosso Deus grandioso. Preste bastante atenção neste louvor.
Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos teus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. De todo o meu coração dou louvores a ti, com todo o meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar, meu Deus. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos teus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos teus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. É assim que devemos fazer, de todo o nosso coração, devemos nos entregar a este Deus, de todo o coração devemos entregar as nossas vidas, devemos entender que devemos dar a Ele tudo que somos, tudo que somos. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus que é provedor, Ele proverá. Esse Deus que buscamos de todo o nosso coração é aquele que provê para cada um de nós. Então, glorifiquemos este Deus provedor, a este Deus maravilhoso sobre cada um de nós, porque Deus, Ele vai prover. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não.
Deus proverá, Deus proverá. Creamos nesse Deus que proverá, creamos nesse Deus que vai trazer sobre nós a sua provisão, esse Deus tão maravilhoso, que mesmo que as coisas não estejam boas, mesmo que as coisas não estejam bem, eu preciso me alegrar, mesmo que a doença venha, mesmo que a morte aconteça, mesmo que falte o pão, mesmo, eu preciso confiar, porque esse Deus, ele nos ensina em cada momento, mesmo com as dores, mesmo com o sofrimento. Então, o nosso convite é para que, independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida, independente da dificuldade que você esteja passando, eu quero te convidar a se alegrar no Senhor, porque Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais do que aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Ele tem muito mais para o seu dia de amanhã. Então, eu te convido a se alegrar nesse Deus, mesmo que às vezes as lágrimas venham descer sobre a sua vida, mas confie neste Deus amoroso, neste Deus bondoso. Por isso, todavia, precisamos nos alegrar neste Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. E assim precisamos nos alegrar cada vez mais neste Deus tão maravilhoso, neste Deus bondoso que conduz as nossas vidas, que nós possamos entender e buscá-lo e glorificá-lo cada vez mais, que Ele possa se fazer presente em nossas vidas, que Ele possa se fazer presente em nossos corações. Este é o nosso convite, né? Que Ele possa estar presente na vida de cada um de nós, né? Eu quero deixar aqui também para você que nós estamos ainda no nosso relógio de oração. Ele continuará por bastante tempo, onde nós queremos estar intercedendo. Então, faça assim como o mundo já tem feito, mande o seu pedido de oração, para que assim venhamos estar intercedendo por você, né, pelo seu pedido, buscando a Deus pela sua vida e também colocando diante de Deus aquela situação que você entende que precisa de uma resolução. E se você entende que tem alguém também passando necessidade perto de você, eu clamo a você para que neste momento separe o seu alimento, separe aquilo que Deus te abençoe e está sobrando aí, para que você abençoe outras famílias, né? Peço aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Josenópolis que não percam o foco, mas que lembrem que existem pessoas neste momento que não estão podendo ter, e que juntos possamos fazer desta campanha do quilo uma bênção para a vida de muitas pessoas, tá certo? Então, se você tem alguma coisa que você queira doar àqueles que estão em Josenópolis, pode estar pedindo ao irmão Tiago para estar buscando aí no seu lar, para montarmos mais cestas básicas, porque famílias já foram abençoadas e certamente mais famílias vão precisar da nossa participação, para assim juntos atingir o maior número de pessoas neste momento que o pão está faltando na mesa das pessoas. Neste momento que as pessoas não estão podendo sair para os seus trabalhos, para fazer a sua renda, nós como igreja podemos sim participar, podemos sim juntos estar com eles, tá ok? Então fica aí, né, o nosso convite a estarmos juntos em oração, fica aí o nosso convite para estarmos juntos buscando este Deus tão grandioso e ajudando as famílias necessitadas que precisam de um alimento, tá ok? E neste momento também eu quero te convidar para que possamos estar juntos também aprendendo a palavra do Senhor, pois Ele nos dá esta oportunidade, né, de buscarmos, e hoje a nossa temática é vida inteligente. Vamos aprender um pouquinho daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né, neste tema. Então prepare aí neste momento a sua Bíblia,
né? Eu sei que você já está aí preparado. Prepare o seu coração para que Deus venha estar conduzindo a minha vida, a sua vida, que Ele venha estar falando aos nossos corações nesta manhã e que possamos entender a sua vontade, tá ok? Então, vamos caminhando então para isso. O nosso texto que nós vamos nos basear hoje é o texto de Lucas, capítulo de número 12, 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Então, abra aí a sua Bíblia. Um texto bastante conhecido por cada um de nós, mas sempre é bom rever alguns princípios interessantes. Lucas, capítulo 12, 16 a 21, para a nossa leitura nesta manhã, tá bom? Vidas inteligentes. Lucas, capítulo 12. Certamente vamos aprender sobre alguém que não foi muito inteligente, tá? Lucas, capítulo 12, do 16 ao 21. Vamos lá? Então, o texto vai dizer o seguinte, ó, Lucas 12, 16 a 21. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Porque não tenho onde colocar os meus frutos. E ele disse: eu farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, essa noite te requisitarão tua alma, e de quem será estas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar a este Deus, pedindo que Ele fale aos nossos corações nesta manhã abençoada. Grandioso Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua oportunidade que nos dá, Senhor, de louvarmos o teu santo nome, de buscarmos tua presença, Senhor. Peço neste momento que o Senhor venha estar conduzindo as nossas vidas, falando aos nossos corações, Senhor, e principalmente, Pai, esteja abençoando o nosso ir e vir, Senhor, que sejamos, ó Pai eterno, pessoas abençoadoras, ó Senhor, abençoando aqueles que precisam e também sendo abençoados. Senhor amado, nos proteja neste momento, ó Pai eterno, que possamos, ó Senhor, estarmos protegidos debaixo da Tua graça. Pai, traga saúde para o Teu povo, traga libertação, traga a Tua palavra e o Teu ensino, Senhor. Grandioso Deus e Pai, eu te agradeço por termos a oportunidade neste domingo pela manhã de louvar o Teu nome. Te agradeço porque temos a Tua palavra para lê-la e aprender sobre ela, Pai. E assim possamos nesta manhã meditar sobre a Tua vontade e a Tua verdade. É o que te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã tão abençoada. Vida inteligente. Mas eu quero perguntar, como você definiria a vida? Como você definiria a sua vida? Como? Como você define o que você vive hoje? Porque se formos avaliar, viver é algo extraordinário. Viver é algo muito especial. Viver pode ser colocado como indescritível. Viver é um presente de Deus, que Ele dá e que Ele toma também. É um presente de Deus. Então nós, ao avaliarmos e definirmos a vida, nós precisamos valorizar a vida que temos. Pois se não estamos valorizando a vida,
nós estamos a desperdiçando. E aí vem a nossa reflexão. Porque em alguns momentos, será que nós não estamos vendo a vida passar? Passando, estamos parados? Ou será que você está vivendo enquanto os dias passam? Como é que está sendo? E aí você pode perguntar assim, como é que uma pessoa diz que vive uma vida inteligente? Será que ela está falando que ela está vivendo uma vida firmada em valores? Será que ela está dizendo que está vivendo uma vida firmada em crenças? Uma pessoa, ela pode até achar que está vivendo bem a vida, focando todo o seu tempo em questões como casa, né? Ou enquanto faz uma viagem, ou enquanto conhece o mundo. Muitos podem até dizer isso. Uma pessoa pode até pensar que viver bem a vida é passar toda ela conquistando bens, conquistando riqueza, prestígio, enquanto o outro vai pensar que viver a vida é viver trabalhando. E ele vai dizer que não trocaria um tempo de felicidade com a família ao dinheiro acumulado numa conta no banco. Cada um vai entender, mas aí, o que é a nossa vida? O que é a minha vida? O que é a sua vida? Tiago, o escritor bíblico, ele diz que a vida é como um vapor que aparece e logo se vai. É um sopro, um ar, um vento. O salmista diz que a vida é como a erva do campo, que nasce, cresce, seca e as folhas caem ao vento e são levados. Eu considero o fato de estar vivo uma grande bênção. E você? Como é que você considera? Você deve avaliar esta afirmação e procurar vivê-la com inteligência. Isso é muito importante. Certo escritor disse certa vez que há um jeito da gente descobrir qual o valor da vida. E assim, você deve acessar o jornal. Analisa com interesse. Você deve pegar o jornal do dia, o dia de hoje, dia 21/3. Pega o jornal, abre o jornal e folheia as suas páginas e vai lá na lista de obituários, na lista das pessoas que faleceram. Vai lá. Ali você vai ficar naquela página. E ali você vai ler, você vai se demorar nesta lista. E quando você terminar de avaliar toda aquela lista, quando você tiver certeza de que seu nome não está ali, dê pulos de alegria. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você está vivo. Nós só saberemos o valor da vida quando não estivermos mais. Só assim. Mas para isso é preciso estar preparado. Precisamos nos preparar. E esse texto que Jesus nos trouxe, a parábola que ele contou, diz que este tempo chegou para este homem que ali estava. Mas, por ele não ter vivido a vida com inteligência, foi chamado de louco. Nós não precisamos ser chamados de loucos. Nós podemos ser inteligentes a partir da visão de Jesus sobre o que vem a ser viver a vida com inteligência. Agora, é claro que o que você pensa sobre Jesus também é muito importante. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Seus ensinos são preciosos demais para nós. São especiais demais para mim. Então, é só seguir o caminho oposto a esse homem da história.
e você verá como será diferente a sua vida. Mas vamos ver algumas lições que este texto nos traz. Vamos ver algumas lições que este texto traz para as nossas vidas, que são importantíssimas. Primeiro, como viver a vida com inteligência? A primeira questão que nós devemos avaliar é: reconheça Deus em toda a sua existência. Reconheça quem é Deus. Reconheça que existe um Deus sobre todas as coisas. Alguém disse que é mais fácil crer que Deus existe do que crer que Ele não existe. Mas é claro, infelizmente, a maioria das pessoas, elas falam isso com a boca, mas alguns acabam vivendo isso no verdadeiro ateísmo. Eu chamaria isso de aqueles que são ateus cristãos. Eu sei que existe um Deus, mas não dou a Ele o crédito devido. É isso que acontece. Então, sei que existe um Deus, mas não consulto este Deus para nada. Faço o que eu quero da minha vida, sigo o caminho que considero o melhor. Não existe um Deus lá, mas as decisões são minhas, eu faço tudo, Ele fica lá e eu fico aqui. É assim como muitas pessoas creem em Deus, mas isso não é verdadeiramente crer em Deus, isso é crer em si mesmo. Nunca se viu uma pessoa tão centrada nela mesma como o homem dessa história. Olha a fala arrogante. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazena para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Então, vemos aqui em tão poucas palavras o quanto esse homem era egoísta e o quanto esse homem era egocentrista. Estava só nele, o egocentrismo estava dentro dele. Nós não estamos aqui para ser críticos de ninguém, mas o que mais temos visto hoje em dia são pessoas que se elogiam, que se acham melhores do que as outras. Você já viu isso em algum lugar? Existem pessoas assim, que só olham para si mesmos. E aí você vai perguntar: qual é o lugar de Deus na vida dessa pessoa? Mas a dica que eu te dou é: faça a pergunta para você. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Como fica Deus em suas conquistas? Pois eu sei que você, apesar das dificuldades, você tem conquistado coisas. Aonde é que está Deus nisso e tudo? Que lugar ocupa Deus em suas finanças? Aonde é que está? Dê uma olhada no seu talão de cheques, no seu orçamento, aonde é que está Deus nisso aí? Aonde é que você deixou Deus? Aonde é que nós estamos deixando Deus? Espiritualmente falando, Deus tem estado ausente das vidas. Deus tem estado ausente dos lares, de muitos casamentos, das decisões de muita gente. Até quem tem escolhido o diabo para ser o seu parceiro ao invés da parceria com Deus. Isso acontece. Ser inteligente, meus queridos, é viver a vida não como um tolo, não como um louco, como Jesus demonstrou neste texto. É incluir Deus ao nosso projeto de vida, mas incluir Deus como sócio majoritário, como aquele que comanda e manda em tudo. Pois Ele conhece o hoje, o ontem e o amanhã.
Ele pode ajudar. Ele pode ajudar. Ele sabe como ajudar você a atravessar o período de seca e estará com você na colheita. Ele sabe conduzir todas as coisas. Então nós precisamos entender isso. Viver a vida sem Deus é cometer o pior de todos os pecados. Aquele que nos pode levar à morte eterna, aquele que pode nos levar ao inferno, é a rejeição da autoridade de Deus, é a rejeição da orientação de Deus sobre nós. Deus existe, Deus existe e somente Ele pode dar sentido à sua vida. Somente Deus pode dar sentido à nossa existência. Somente Ele pode preencher o vazio que há nos corações. Então, como viver com inteligência? Eu preciso entender que eu preciso reconhecer Deus em toda a minha existência, em tudo que eu vier a fazer. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso encontrá-lo. Então, se você não está encontrando Deus na sua vida, procure encontrá-lo na sua vida. Procure encontrá-lo no que você está fazendo, porque se ele não estiver, tem algo errado. Você não está vivendo com inteligência. E um segundo ponto de como viver uma vida com inteligência é a seguinte: é você agradecer a Deus por todas as realizações. Porque quando eu reconheço que existe um Deus, eu sei que Ele está fazendo alguma coisa, eu sei que Ele está movimentando, eu sei que Ele está fazendo. E a ingratidão é um grande mal. E a ingratidão revela o nosso caráter. A ingratidão nos diz quem somos, mas não diz nada a respeito de quem é Deus. Porque Ele continua maravilhoso, o nosso Deus continua sendo abençoador, mas diz a respeito de quem você é, quem eu sou. O homem da história em nenhum momento reconheceu Deus. O homem da história em nenhum momento reconheceu o agir de Deus. Ele se esqueceu de quem lhe deu inteligência, pois foi Deus. Ele esqueceu de quem foi que fez chover, pois foi Deus. Ele esqueceu de quem foi que deu o crescimento da sua lavoura, pois foi Deus. Ele trabalhou, mas a saúde para desfrutar tudo aquilo ali, foi Deus quem deu. Será que nós temos conseguido parar e olhar para os céus e dizer obrigado? Será que nós temos agradecido a Deus? Nós não podemos menosprezar o lugar de Deus. Nós não podemos deixar Deus de lado. Nós temos que exaltar o seu nome, o nome do nosso Senhor. Eu acho muito interessante quando a gente consegue, no meio de uma grande multidão de esportistas, de jogadores, ver alguns que realmente têm a vida mudada. E mesmo meio a críticas vexatosas, eles expressam a sua fé. Eles dizem em suas vestimentas, em suas falas, quem é Deus, e o agradecem em gestos que glorificam a Deus. É difícil de ver, mas quando se vê é muito lindo. E ser inteligente em viver a vida é agradecer a Deus por tudo. Quem agradece recebe mais. Quem agradece tem as portas abertas. Quem agradece desfruta de uma virtude que o leva a ser próximo de Deus. Então, se você tem feito promessas, compromissos, cumpra. Não se esqueça que foi o Senhor quem te fez. Não esqueça que foi o Senhor quem te deu a saúde, foi o Senhor quem te deu a força, foi o Senhor. E saiba de uma coisa, um dia Ele vai te chamar. Vai, porque essa vida aqui é passageira. A Bíblia diz
que Jesus curou 10 homens leprosos, 10 homens que não podiam viver na sociedade, 10 homens que não podiam estar com suas famílias, 10 homens que viviam em uma colônia por causa da doença. Ele curou 10. E desses 9 eram religiosos, desses 10, 9 eram pessoas que viviam a fé, e apenas um era estrangeiro, e por isso ele não era religioso. Depois de curados, apenas um voltou, apenas um veio agradecer. Apenas um. Apenas um. E para esse um, Jesus não salvou apenas o seu corpo. Para este um que voltou, ele salvou a sua alma, salvou de seus pecados. Olha que coisa muito interessante. Somente o estrangeiro, o não religioso, voltou. Ele veio dizer obrigado. Ele voltou para Deus, voltou para Cristo para agradecer. Como você pode dizer a Deus obrigado no dia de hoje? Como você pode dizer a Deus o quanto você está agradecido? E o nosso convite também é esse. Viver a vida com inteligência é você saber que você tem um Deus para agradecer todos os dias. Um Deus que supre todas as suas necessidades. Um Deus que está com você, que te segura pelas suas mãos e que você pode dobrar os seus joelhos, erguer as suas mãos e agradecer a Ele por tudo que Ele é. E em terceiro, viver uma vida inteligente é também comprometer-se com este Deus para que Ele venha alimentar a sua alma. Porque nós entendemos que uma vida inteligente é uma vida que reconhece a existência de um Deus. Uma vida inteligente é uma vida que agradece a esse Deus, mas também uma vida inteligente é uma vida que se compromete com este Deus para alimentar a sua alma. Não há nada melhor do que a gente ter a mesa farta e variada para fazer uma bela de uma refeição. Principalmente quando a barriga está roncando. Isso é muito bom. O corpo precisa de alimento físico. Mas, assim como o nosso corpo, a nossa alma também tem fome e sede espirituais. A grande diferença é que a fome e a sede da alma só podem ser saciadas por coisas espirituais. O homem da história cometeu mais um errinho. Ele disse para a sua alma que de agora em diante ela não tinha mais nada para reclamar. Ele tinha muitos bens para se fartar deles. Os celeiros estavam cheios. Havia muito alimento. Ela não precisa reclamar de mais nada. É loucura querer matar a sede da alma e saciar a fome da alma com coisas materiais. Você pode até ter tantos prazeres que você possa ter saciados, mas a sua alma ainda estará com fome. Você pode comprar tudo que você desejar na vida inteira, mas ainda a sua alma continuará com fome e com sede. Jesus então afirma: essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem serás? É o que ela foi dizer para aquele homem, e ele diz para nós nesta manhã. Meus queridos, em muitos momentos a gente vai em alguns locais que a gente não gostaria muito de estar, e um deles que a gente não gosta muito de estar é em sepultamentos. E a gente chega em todos eles e a gente não vê ninguém que morreu desfrutando de suas casas, carros, esposa, marido, das mesas de cerveja, das suas contas bancárias, levando tudo isso. Nem mesmo o paletó, a roupa que se leva na morte, ela vai ficar.
porque até ela a terra vai comer, nada vai sobrar. Um dia todos vamos ser baixados à sepultura. Mas a pergunta é: o que nós estamos plantando para a eternidade? A questão agora é: alimente a sua alma com as coisas espirituais. Descubra o privilégio de um relacionamento com Deus. Um relacionamento através da oração, da conversa com Deus, da leitura da palavra, um bate-papo com Deus. Pratique a presença com Deus, acostume com Deus, pois tudo passa, mas a nossa alma continuará. Mas para onde irá a sua alma? Para onde vai? Para onde vai? Então, viver uma vida inteligente é viver uma vida de alimentar-se de Deus. Se você não está se alimentando, está na hora de você mudar e buscar se alimentar de Deus cada vez mais. E viver uma vida com inteligência é desfrutar com Deus da certeza de que aqueles que o têm a vida eterna. Olha que legal. Aqueles que têm a Deus têm a vida eterna. Contudo, Deus disse àquele homem: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com tudo que você preparou? Jesus também contou uma história sobre um jovem rico e um pobre mendigo chamado Lázaro. Um desfrutava de tudo e morreu. E o outro não tinha nada e também morreu. Ensina Jesus que o Lázaro foi levado pelos anjos para os braços de Abraão, enquanto o rico foi para o lago de fogo, ou seja, para o inferno. Um desfrutava de alegria e o outro de tristeza e dor, sede e desprezo eterno. Outro estava em meio à loucura e só pensava no seu sofrimento. Meus queridos, pensar só no hoje, pensar só naquilo que nós estamos vivendo hoje, sem refletir no que vai haver amanhã, é loucura. Nós precisamos pensar no amanhã, precisamos nos preparar para amanhã. O amanhã virá para todos nós. Você pode deitar hoje, mas não pode acordar amanhã. Já pensou nisso? Você já pensou que esta é uma verdade para todos nós? Você já pensou que esta é uma verdade que pode vir sobre você? Você pode estar vivo hoje e não estar vivo amanhã? O homem da história estava pronto para viver aqui neste mundo para sempre. Mas não somos eternos aqui nessa terra. A sua casa, por mais que confortável que seja, ela é provisória. O seu sofá é provisório, a sua cama é provisória. Tudo vai passar. A sua vida, por mais confortável que seja, ela vai passar. Aqui todos nós estamos em um teste para a vida eterna. Seremos aprovados para vivermos felizes ou infelizes, dependendo da resposta que dou ao vestibular da vida. Se ocupar desta vida e esquecer-se da eternidade é uma grande loucura. Diz-nos a Bíblia: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Senhor, teu Deus. Amós 4,12. A estatística da morte é fantástica. Muito fantástica. Já ouviram a estatística da morte? A cada um que nasce, morre. Quem nasce vai morrer.
Nós não gostamos da guerra, mas a guerra não aumenta o número de mortos, mas ela antecipa aqueles que vão morrer. Nós não estamos preparados para isso? Então se prepare. Hebreus, em 9:27, capítulo 9, versículo 27, vai dizer o seguinte: todos morreremos uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. E aí? Nós não nascemos para viver na morte eterna, ou para morrer a morte eterna, assim como você escolher. Mas nós nascemos para viver a vida eterna com Deus. Ser inteligente em viver a vida é vivê-la hoje, se preparando para a eternidade. E aí? A Bíblia diz que a vida eterna é que creio no unigênito Filho de Deus. Então não sejamos loucos, sejamos sábios, entreguemos toda a nossa vida a Jesus, nos rendemos a Ele e nos comprometamos com Ele. Então eu reitero da seguinte maneira: viver uma vida com inteligência é reconhecer Deus em toda a nossa existência. Viver uma vida com inteligência é agradecer a Deus por todas as suas realizações em nossas vidas. Viver uma vida com inteligência é nos comprometermos para que Ele nos alimente a nossa alma. Viver uma vida com inteligência é desfrutar com Deus da certeza da vida eterna. E eu concluo: o que é a vida para você? A vida é um teste, a vida é uma oportunidade. Você só será aprovado ou reprovado neste teste. E aí? Você, como será? Ser aprovado é ser inteligente para viver. Ser inteligente para viver a vida é reconhecer Deus em toda a sua existência. Ser inteligente para viver a vida é agradecer a Deus por todas as conquistas e vitórias na sua vida. Ser inteligente nesta vida é comprometer-se com Deus para alimentar a sua alma. Ser inteligente com Deus é desfrutar com Deus da certeza da vida eterna. Isto que é ser inteligente. Eu lhe digo, a vida eterna é dos mais inteligentes. Muitos vão dizer que o mundo é dos mais espertos. Eu digo, a vida eterna é dos mais inteligentes. Então, sejamos inteligentes. Vivamos a vida com inteligência. Através de um ato de fé, arrependamos-nos dos nossos pecados e recebamos a vida que Deus tem para nós. Essa vida em Jesus, essa vida como Jesus sendo o Senhor, essa vida com Jesus sendo o nosso Salvador nesta manhã tão preciosa. Então, se algo tem tirado Deus do centro da sua vida, volte com Ele para o centro da sua vida e seja um homem e uma mulher de Deus inteligentes, pois é isso que Deus quer para você. É esta vida que Ele quer, é esta vida que Ele quer que você reflita, a vida de um homem e de uma mulher de inteligência. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus conduza as nossas vidas, homens e mulheres de Deus inteligentes. Quero orar por você neste momento. Quero colocar a sua vida diante de Deus, clamando a Deus para que você se torne um homem, uma mulher de Deus inteligentes, por ter Deus centrado na sua vida. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e oremos. Senhor, grandioso Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor neste momento nos dá a oportunidade de refletirmos sobre as nossas vidas e podermos clamar, ó grandioso Deus, por cada um de nós. E queremos ser pessoas inteligentes, pessoas que reconhecem Deus, que buscam a Deus, que saciam a fome da sua alma
com Deus e que tenha esperança no seu futuro, no seu amanhã, com Deus na direção. Que assim, Senhor, seja para cada um de nós. Que assim seja, Senhor, a nossa confiança, porque o amanhã não pertence a nós, pertence sim ao Senhor, e é o Senhor que vai, ó grandioso Deus, nos levar. Pai, que nós não venhamos a confiar nas coisas deste mundo, mas confiar no agir do Senhor. Grandioso Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor está falando aos nossos corações mais uma vez. Que venhamos a ser homens e mulheres de Deus inteligentes, herdeiros de um céu, onde o próprio Cristo disse que foi preparar morada para cada um de nós. Senhor, entre em cada casa, entre em cada coração, entre em cada lar, ó grandioso Deus, esteja com aqueles que estão enfermos nos hospitais. Mais uma vez peço por eles, ó Senhor, pelo pastor Andrade, peço pelo pastor Antônio Olímpio, peço pelo pastor Maurício, peço pela Miriam, peço por essas famílias que estão enlutadas neste momento pela perda dos seus queridos, ó Senhor. E peço pela tua igreja, Senhor, que ela não seja abatida, mas que ela continue firme e forte, Pai. Grandioso Deus e Pai, eu rogo de Ti a Tua bênção sobre todos. Peço, Senhor, pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Josenópolis, pela nossa cidade de Josenópolis. Continue abençoando, Pai. Continue cuidando e sarando a vida do Teu povo. Senhor, esta é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã. Que Deus continue conduzindo as nossas vidas de acordo com a sua vontade. E que você tenha um domingo abençoador na presença do nosso Deus. Que Ele seja o Senhor da sua vida. E eu te convido a entoar mais um louvor muito interessante. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte, em memória de um querido que se foi: eu sou de Jesus. Ainda bem, eu vou morar no céu. Que Deus nos abençoe e cantemos um último louvor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno Rei, digno Rei. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.